Olá, vamos iniciar nossa quinta aula do curso de Passe Espírita. Nessa aula nós vamos estudar a aura e o centro de força. No nosso curso, até o momento nós tivemos 4 aulas, que são as aulas fundamentais, aulas básicas para se entender bem como funciona o passe, o que ocorre no momento dos passes. Então, primeiro a gente estudou o que é o passe espírita, que é um passe misto, tem a atuação tanto do espírito desencarnado como o nosso. Isso como se dá, a gente viu na aula 1, 2, 3 e 4. Estudamos os fluidos, fluido cósmico, fluido vital, como eles são manipulados, a capacidade de manipular os fluidos varia de espírito para espírito, conhecimento, evolução moral. Estudamos o corpo humano, espírito e perispírito. E hoje nós iremos estudar a irradiação do perispírito, conhecido como aura, e vamos estudar como que o perispírito se liga ao corpo, através dos poros espirituais, os perispirituais, que são chamados também de centros de força, centros vitais, ou o nome mais popular, chakras. Então, primeiro vamos ao assunto aura. O que é a aura? Nós temos 2 desenhos aqui, mostrando uma irradiação, um campo de energia em torno do nosso corpo. De acordo com o dicionário, é um suposto campo de energia que irradia dos seres vivos, nós e os animais, ou até mesmo as plantas. De acordo com uma revista espírita de 1862, nós teremos uma definição sobre o que seria essa aura. Sabemos que os espíritos estão revestidos de um envoltório vaporoso, formando neles um verdadeiro corpo fluídico, a qual damos o nome de perispírito, cujos elementos são hauridos no fluido universal ou cósmico, o princípio de todas as coisas. Quando o espírito se une ao corpo, nele existe com seu perispírito, que serve de laço entre o espírito propriamente dito e a matéria corpórea. É o intermediário de sensações recebidas pelo espírito. Então, aqui nós temos uma revisão do que é o perispírito. Mas esse perispírito não está confinado no corpo, como dentro de uma caixa, pela sua natureza fluídica, irradia ao redor e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se libera. É isso que se trata a aura. Mas o vapor que se libera de um corpo malsão é igualmente malsão, acre e nauseabundo, o que infecta o ar dos lugares onde se reúnem muitas pessoas malsãs, do mesmo modo que esse vapor está impregnado das qualidades do corpo. O espírito é impregnado das qualidades, quer dizer, do pensamento do espírito, e faz irradiar essas qualidades em torno do corpo. Nós veremos mais à frente que a cor dessa irradiação varia, ou aqueles que possuem evidência ou a capacidade de ver essa aura, de sentir, ter as sensações, podem identificar variações de sentimentos de encarnados e desencarnados. Em a Gênese, quando Kardec tratava do assunto, no capítulo 14, na parte dos fluidos, no item 16, a gente lê que, encarnado, o espírito conserva seu perispírito com as qualidades que são próprias, e este, como se sabe, não está circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu redor e o envolve como uma atmosfera fluídica. Irradia ao seu redor e o envolve como uma atmosfera fluídica. Ainda no livro Obras Póstumas, que reúne as anotações de Allan Kardec e seus comentários, nós temos: o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansivo. Rangeia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, que o pensamento e a força da vontade pode dilatar mais ou menos, ou seja, uma hora ela pode variar de tamanho. Daí se segue que pessoas a que, sem estar em contato corporal,
pode achar-se em contato pelos seus perispíritos, permutar a seu malgrado impressões e, algumas vezes, pensamentos por meio da intuição. Muito comum as pessoas falarem que teve contato com alguém e imediatamente se sentiu mal. Pode ser que a pessoa estava impregnada desses pensamentos deletérios, vamos dizer assim. O inverso também acontece, né? Em alguns ambientes, outras pessoas nos restabelecem ou melhoram a nossa vibração. No livro No Invisível, onde Leon Denis tratava do assunto aura, ele descreve que são os eflúvios do corpo humano, luminosos, coloridos de tonalidades diferentes, dizem os sensitivos. Mesmo os distinguem na obscuridade. Certos médios os veem, mesmo em plena luz, a escapar-se das mãos dos magnetizadores, ou seja, dos passistas. Analisando ao espectroscópio, a extensão das suas ondas tem sido determinada segundo cada uma das cores. Esses eflúvios formam em torno de nós camadas concêntricas que constituem espécie de atmosfera fluida. Isso é algo atual, e mesmo aqui no nosso centro espírita tem mais de um médium, ou que são médios de desdobramento, ou que são médios de videntes, que veem essas irradiações luminosas, de encarnado e de desencarnado. Há quem veja a aura? É uma pergunta e resposta nos livros de Allan Kardec, no caso a Revista Espírita. Vemos em algumas descrições de pessoas que têm a capacidade de ver a aura no estado de vigília, ou seja, quando estão acordadas, dando-nos conta de que são coloridas e também os sentimentos das pessoas estão como que impregnados nelas. Pessoas com raiva, ódio, desejo de vingança, por exemplo, são facilmente detectadas por elas, que veem suas auras. A bem da verdade, isso não soa bem, parece mesmo ser algo estranho. Então, a cores mais escuras, né, estão associadas a esses sentimentos. Em obras póstumas, ainda sobre ver a aura, torna-se, porém, visível a quem se acha em estado de sonambulismo, desdobramento, lúcido, e mesmo no estado de vigília, ou seja, acordado, as pessoas dotadas de dupla vista. No estado de emissão, ele se apresenta sob uma forma de feixes luminosos, muito semelhante à luz elétrica difundida no ar. A esse, em suma, se limita a sua analogia com esse último fluido, portanto, não produz, pelo menos ostensivamente, nenhum dos fenômenos físicos que conhecemos. O estado ordinário denota matizes diversos, conforme os indivíduos que o emitem. Ora vermelho fraco, ora azulado, ora acinzentado, qual ligeira bruma. Maior das vezes espalha sobre os corpos circunjacentes uma coloração amarelada, mais ou menos forte. Quem estudou aquele material que eu enviei sobre a escala de vibração, nós sabemos que essas cores estão relacionadas ao estado de vibração de cada indivíduo. Ele escreveu que a maioria das vezes espalhado sobre corpos circunjacentes uma coloração amarelada, sim, porque o nível de vibração aqui na Terra está entre 200 e 300 naquela escala de 0 a 1000. E é nesse local que está a cor do chakra que nós vamos ver aqui, gástrico, né? Que tem essa coloração amarelada. É por isso que a cor que predomina no nosso planeta é esses tons amarelados. O vermelho de quem está no nível básico ainda, menor do que 200, e tons azulados que já estão avançando, esverdeados, azulados que já estão avançando para os chakras um pouco mais acima, mais superiores. Casos acinzentados, a pessoa pode estar doente, inclusive. Algumas possibilidades de cores, ó. Então, olha a situação. Uma aura vermelha, verde, azul, vários tons de azul, acinzentado, amarelado. É um conjunto de mistura das cores dos nossos centros de força, né? Nós temos vários centros de força, cada um possuindo alguma dessas cores aí. Cardíaco verde, por exemplo, a gente vê
Segundo a ilustração de uma cor verde, são possibilidades de haver o predomínio na nossa aura. Aqui a gente tem uma aura harmonizada, mostrando cada uma das cores, em torno de uma pessoa, e uma aura conturbada, onde como a energia que flui, o fluido vital, a energia que flui nos nossos chakras para alimentar o perispírito, vamos dizer assim, não estão harmonizadas, a coloração, os tons mudam. Nós vemos aqui, no caso, uma situação em que a pessoa está aplicando o passe à esquerda. No início, o passista, aqueles que são mais sensíveis, sente, percebe ou até mesmo vê, os que são videntes, uma desarmonia na irradiação perispiritual ou aura da pessoa. Com a aplicação do passe, o nosso passe é um passe misto, né? Tem tanto fluido que está vindo do espírito como nosso, vai se harmonizando e num determinado momento o passista sente fluxos de energias agradáveis. É possível acontecer também que a pessoa vai tomar um passe, nesse caso ela nem precisaria, que ela está com uma energia tão agradável, tão harmonizada, que o passista sente isso na mesma hora. Nós temos aqui também do lado direito, casal de apaixonados, um casal verdadeiramente apaixonado, onde predomina o amor. Quando a gente está vibrando nesse nível, né, a vibração do amor é muito poderosa para harmonizar nossas vibrações. Consequentemente, a irradiação espiritual, que é a aura, vai ficar melhor. E os centros vitais? O que são os centros vitais? À direita aqui nós já temos, à esquerda nós já temos uma foto com a localização desses centros vitais. É amplamente conhecido esse assunto há milhares de anos e há uma semelhança inequívoca na China, nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer lugar desse planeta, quando se vai estudar o assunto. A coincidência é inacreditável e está presente nos ensinos de várias religiões. Consta que esses centros vitais, né, a palavra chakra do sânscrito significam rodas, e nós vamos ver como que eles funcionam aqui. Eles giram, permitindo a entrada ou a saída de fluidos. Está alimentando o nosso corpo ou purificando o nosso corpo. Vamos ver sobre como isso foi tratado nos livros de Kardec, na literatura espírita, a função de cada um. O que são os chakras? Cada um dos centros energéticos distribuídos pelo corpo, que captam e distribuem energia. O número de chakra varia de acordo com a linha filosófica ou religiosa, mas existem 7 chakras considerados principais. 3 inferiores, básico, umbilical e plexo solar, são chamados, localizados abaixo do sacro, chakra cardíaco. 3 superiores, laríngeo, frontal, coronário, por estarem localizados acima do coração. O central, que é o chakra cardíaco, que representa o ponto de encontro das energias espirituais e materiais. Muito importante a gente saber que há uma diferença na nomenclatura, principalmente nos 3 inferiores. Se você for buscar na internet, se você for buscar em livros, você vai encontrar nomes diferentes para esses chakras, né? Aparece a palavra genésico, esplênico e gástrico. Genésico, esplênico e gástrico para básico, umbilical e plexo solar. Na literatura indiana ou não muito ocidentalizada, você vai encontrar a definição de um desses como chakra sexual. Felizmente, no Ocidente, as pessoas têm uma dificuldade com esse tema e mudaram o nome. O Livro dos Espíritos e o que ele diz dos centros de forças. Resposta da questão 140. A alma atua por intermédio dos órgãos
e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de abundância. Questão 140 do Livro dos Espíritos tem uma referência a esses centros, focos de movimento dos fluidos. Na questão 140 tem uma pergunta assim: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Olha o que a resposta nos diz. Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, né? Coronário, frontal. Ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem. O chakra central nosso, cardíaco, e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. O que se deve pensar da opinião dos que situa a alma no centro vital? Que é isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois será aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que situam no que considera centro da vitalidade, esses a confundem com tudo ou princípio vital, pois, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Centros de força, sua nomenclatura mais utilizada nos livros espíritas. Mais comum se utilizar o nome centro de força nos livros espíritas, embora vários espíritos utilizem também a palavra chakra sem nenhum tabu, sem nenhum receio. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, o básico e o genésico. Básico ou genésico. Observa as cores. Nós vamos retornar falando um pouco das cores em cada um deles. Centro coronário localizado no topo da cabeça. E é sobre esse que geralmente nós direcionamos os fluidos durante o passe, através do nosso pensamento. Como que isso é feito? A gente está em prece e imaginando que está sendo direcionado para esse local, né, o melhor para a pessoa se restabelecer. Exceto numa situação onde você recebeu uma intuição, a pessoa precisa de um passe no cardíaco. Através do seu pensamento, você direciona para lá os fluidos. O centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, na síntese de aprendizado que lhe corresponde na vida planetária. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundinas de uma usina respondem ao comando da peça motor, que se serve tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. A cor é uma cor que eu chamo de violeta, um tom de violeta. Centro frontal, um dos tons de azul. Contigo coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o corte encefálico na sustentação dos sentidos, atacando a atividade de glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso, em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo. Desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Se você for consultar a literatura espírita, vai encontrar que é através desse centro frontal que ele é mais ativo nos médios videntes. Né? Tem gente que chega a falar que esse é um local chamado de terceiro olho, a localização dele. É mais ativo nos médios videntes. Centro laríngeo, qual que é a função do centro laríngeo? Se localiza, lógico,
onde fica a nossa garganta, e é responsável por controlar a respiração e a fonação, ou seja, a fala. Consta-se também na literatura espírita que os médiuns de psicofonia possuem essa região mais desenvolvida, mais ativa, vamos dizer assim. Centro cardíaco, que é o nosso centro de força principal, né, que fica no meio, como eu disse inicialmente, tem a cor verde. Qual que é a função? Dirige as nossas emoções e a circulação de forças de base pelo organismo. Localização na região do coração. Centro esplênico. Esse centro esplênico tem a cor amarela e determina todas as atividades que se expõem no sistema hemático dentro das variações de meio volume sanguíneo. Centro gástrico responsabiliza-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos, orientando-nos às organizações, uma cor alaranjada. Por fim, o nosso centro genésico, que guia a modelagem de novas formas entre os homens, reprodução ou estabelecimento de estilos criadores com vista ao trabalho, a associação e a realização entre almas. Cor vermelha. Esse chakra é mais comum das pessoas que denominarem de básico. Cor vermelha. Localização mais inferior. Lembra que as irradiações do perispírito, que a gente chama de aura, pode ter uma dessas cores, ou quando harmonizado está aparecendo todas essas cores em harmonia, algo vinculado um ao outro. Uma revisãozinha, esse é o nome mais comum que a gente encontra, principalmente nos livros do André Luiz, da Joana de Ângeles, também tratou do assunto recentemente: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e básico, básico vermelho, gástrico laranja, esplênico amarelo, cardíaco verde, laríngeo um tom de azul, o frontal um azul mesmo, coronário uma cor violeta. Recentemente aconteceu aqui no nosso centro espírita, de uma das nossas irmãs receberem um passe, uma das trabalhadoras, e durante esse passe, um dos médiuns videntes via muitas luzes nas 4 cores acima, o verde, 2 tons azulados e violeta. Por quê? Isso não, a espiritualidade e nós também, que estamos utilizando o nosso corpo, estávamos dirigindo energias revigorantes para essas regiões. Aconteceu também um trabalho mediúnico, onde foi solicitado que nós imaginássemos uma luz verde em direção ao coração do espírito que estava sendo atendido. O que estava sendo restabelecido? Estava sendo restabelecido as emoções daquele espírito. E consta-se da literatura espírita também uma associação de sons nesses centros de força. Isso sendo mais incomum ser abordado, mas é importante que todos vocês saibam que existe essa correlação. Alguém poderia perguntar se nós temos mais centros de força. Sim, já foi registrado mais de 1000. Mais de 1000. E esses são os principais. Existem localizações na palma da mão, solo do pé e em diversas partes do corpo de outros centros vitais. É por isso que Allan Kardec deu uma pinceladinha chamando de poros perispirituais. Imagina, né? Poros espirituais é porque está distribuído em vários locais do perispírito. Funcionamento do centro perispiritual, no centro de força. Observa a ilustração e o movimento dos nossos centros de força. O que está escrito nos livros da literatura espírita?
tal como exaustores ou ventiladores que giram quando passam por eles o ar, ou que giram por efeito de um motor movimentando o ar. Assim, essas rodas, chakras em sânscrito, giram ao dar passagem à matéria astral, né, o fluido, na verdade, de dentro para fora ou de fora para dentro. São chamadas rodas porque têm a aparência de pequeno exaustor ou ventilador com suas pás, denominadas pétalas, que giram incessantemente quase, já que é constante a corrente de ar que passa por elas, por esses centros. Então, está sendo expulso do nosso corpo energias e entrando por esses locais, verdadeiros exaustores de entrada e saída de fluidos. E a qualidade desses fluidos nós estudamos na aula 3, 2 e 3, né? E depende dos nossos pensamentos, do ambiente. Sugiro que, se permanecer alguma dúvida, retorne nesse assunto. Na próxima semana, iremos estudar como ocorrem as doenças. Se a gente domina muito bem o assunto fluidos e como que os nossos pensamentos alteram a nossa sintonia e a nossa vibração, e já sabemos também como que os fluidos entram e saem do nosso corpo através dos centros vitais, e sabemos que uma irradiação do perispírito chamado de aura mostra o estado do nosso espírito. Agora nós podemos estudar como ocorre uma série de doenças. Tem uma ilustraçãozinha aqui embaixo sobre manchas fluídicas no corpo das pessoas que podem estar associadas com doenças. Veremos isso na próxima semana. Então, desejo a todos um bom estudo e até a próxima aula.